Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre não negligencie tamanha salvação. Esse é o título da nossa mensagem, não negligencie tamanha salvação. A gente tem percebido ao longo do começo do ano até aqui, muitas ministrações de domingo, Deus tem falado sobre Jesus, sobre o que Ele fez por nós, sobre o que Ele tem feito, o desdobramento dessa salvação. E hoje nós vamos falar sobre não negligenciar toda essa obra e todo o desdobramento dessa obra que tem acontecido na nossa vida. A gente tem visto frutos assim. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bora lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. E versículo 9, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Então Paulo ele começa a falar aqui para a igreja de Éfeso sobre, aqui é o resumo do filme, desse filme lindo, que é a salvação de Cristo. Como a gente aprendeu semana passada, muito obrigado. Como a gente aprendeu semana passada, o drama da salvação, o drama da redenção. Então aqui nós vemos Paulo trazendo esse sinopse, esse resumo desse filme maravilhoso. Nós vemos que a própria vontade do Senhor, a sua própria vontade, o seu próprio caráter, exercido em Cristo, fosse que essa salvação ganhasse forma. E olha que interessante, o projeto e a execução, nós vamos falar muito sobre a palavra projeto, tá? Para a gente apontar para a salvação. O projeto e a execução desse projeto partiram de Deus e sendo executado no Filho, e vivido por nós no forte poder do Espírito. Podemos comparar essa salvação como um dono de uma mina, que tem, onde sai colares, né? Pedras preciosas. Deus tem sua mina, onde Ele tem as suas pedras preciosas, e Cristo dá essa forma desse colar, onde nós utilizamos esse adorno, e vivemos com Ele. Olha que interessante isso. Então a gente vê a própria matéria-prima dessa salvação, a qual a palavra nos ensina, é o próprio caráter de Deus, conforme a gente leu, a sua própria bondade e o seu próprio conselho da sua vontade, o qual Ele estabeleceu. Então a matéria-prima dessa pedra preciosa, a partir da própria vontade e do próprio caráter de Deus, do próprio atributo dele mesmo, da própria pessoa de Deus. Onde Cristo, a gente viu no versículo 3, no versículo do 5 ao 7, no versículo 9, e a gente não leu o versículo 11, mas está lá, é que por meio e exclusivamente de Cristo, deu forma a essa salvação. Olha que lindo isso. Cris, eu já sei, legal, mas é sempre bom a gente reciclar isso na nossa mente, a gente vai entender no decorrer da mensagem o porquê estamos trazendo em memória novamente a mensagem e por que a salvação estamos trazendo na memória. Então nós somos chamados, essa salvação, esse projeto, ele já está escrito desde antes da criação do mundo, já estava no coração do Senhor, já estava com Ele, e Paulo chega a falar, bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor. Olha que lindo isso, por esse projeto já está no coração do Senhor, o Senhor ser esse arquiteto, e o Senhor usar Cristo para que esse projeto ganhe desdobramento, ganhe forma, e hoje nós estamos vivendo sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma algo muito lindo, Romanos 11, versículo 17 ao 24, nós fomos enxertados nessa salvação maravilhosa, nesse projeto lindo. Nós somos gentios, nós não estávamos participantes dessa salvação, nós não éramos participantes, nós éramos forasteiros, nós éramos peregrinos, nós não fazíamos parte desse povo, e Cristo, o próprio Deus, através de Cristo, nos enxertou. E o que Paulo fala? Olha que lindo isso, versículo 17, se porém, vamos entender o contexto primeiro, Paulo está falando para a igreja de Roma,
que por conta do endurecimento do coração dos judeus, em parte, nós, os gentios, fomos enxertados em Cristo Jesus, nessa videira maravilhosa, nessa oliveira maravilhosa. Daí ele começa a falar: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, ou seja, nós, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, próximo, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Próximo. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continue firme mediante a fé, não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, está falando dos judeus, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha que lindo isso, Deus de reconciliação. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, que é Jesus, quanto mais esses que são judeus, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Olha só que lindo isso. Então nós éramos oliveira brava, tínhamos nada a ver, nos enxertou nessa oliveira maravilhosa, boa, que é Jesus, e ele fala: ó, não se glorie, mas tema. Pelo contexto que ele está dizendo, parecia que ele estava querendo, o Paulo, através do Espírito, estava querendo tirar, ou querendo colocar uma barreira, para que não surgisse nenhum tipo de arrogância, tipo, cara, eu sou, desde a fundação do mundo, predestinado, a palavra fala que eu fui escolhido, Cristo morreu por mim, essa graça me alcançou, cordas de amor, tal, sabe como é, né, sou preferido do papai. Não, ele chega a falar: ei, não se glorie, mas tema, porque se ele não poupou os naturais, também não poupará você. Nossa, Cris, que mensagem pesada. Por isso que não negligencie tamanha salvação. Ele chega até a falar no contexto: guarde firme mediante a fé. Então ele traz uma realidade dura, ele traz uma verdade dura para uma realidade severa, porque o maior interessado que nós continuemos sermos é Deus. Se não fosse assim, não estaria escrito, Deus nos daria Paulo, para que hoje, no século 21, nós somos cheios dessa palavra, e cheios dos nossos pés firmes no Senhor. Então nós vemos primeiro, essa salvação maravilhosa. Nós vimos primeiro essa salvação maravilhosa, esse projeto em Efésios. Romanos nos alerta a nós não nos gloriarmos, mas a temer. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Hebreus 2, versículo 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha que interessante, a igreja aqui da carta de Hebreus, eram judeus que se converteram a Cristo, e eles estavam sofrendo perseguições, eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Então o escritor, ele olha, ele fala: peraí, eles estão querendo voltar para o antigo, para os rudimentos? Não, é para firme fé. Então ele começa a escrever essa carta, para que eles pudessem olhar para Cristo e falar: ei, Cristo é superior a sangue de cordeiros, a anjos e até mesmo ao próprio Moisés. Então o teor de toda essa carta é falando: ei, Cristo é suficiente, Ele é único, fique firme nele. Daí por isso que ele fala isso, por isso que ele cita no capítulo: não negligencie tamanha fé, tamanha salvação. E olha que interessante, aqui tem um projeto, nós fomos enxertados no projeto,
E terceiro, o próprio projetista e executor, ele é o próprio propagador, é o versículo 4. Então nós temos o próprio marketing do Senhor ao nosso lado. Olha o que ele fala. Versículo 3, por favor, desculpa. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Beleza. Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, ou seja, foi pregada pelo próprio Cristo, foi anunciada pelos discípulos. Aí o versículo 4 é maravilhoso. Também Deus testemunhou juntamente com eles. Deus é o próprio propagador desse projeto. Ao mesmo tempo que nós propagamos, porque nós somos testemunhas vivas desse projeto, ao mesmo tempo o Senhor também está conosco, confirmando com sinais, prodígios, vários milagres e, lindo demais, a distribuição do Espírito. Poucas pessoas tinham isso no Antigo Testamento e hoje está aberto. Olha que lindo isso. Olha, isso é maravilhoso, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para a gente enxergar esse forte poder de Deus, que é o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo e se move em nós. Tá, Cris, até aqui beleza, mas e agora? Vamos lá, Hebreus 3, 7 a 11. Por isso, como se diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O escritor está voltando lá para a trajetória do Egito, trajetória do deserto, para Canaã, onde o povo endureceu o seu coração. E aqui é uma que nós vamos, aqui a gente trouxe a introdução da mensagem, e a gente vai entrar para a área prática, mas antes, esse projeto teve iniciação, teve execução, nós somos enxertados, e esse projeto tem sido executado em nós. O dono desse projeto preza por ele e coopera para que ele avance, e ele fala: não endureça o coração a esse projeto e ao seu projetista executor, que é Cristo. Não endureça o coração. Como os hebreus, eles estavam querendo voltar, os nossos irmãos aqui nessa época, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, para algo palpável, mas o escritor fala: vamos caminhar pela fé, justo viverá pela fé. Por isso, capítulo 11 de Hebreus, onde ele dá todo o dossiê dos heróis da fé que viveram por fé. Mas antes disso, antes da gente prosseguir, a gente precisa falar algo, fazer um adendo. Por mais que a gente saiba de tudo isso, por mais que a gente se mergulhe nessas verdades, há um risco que devemos tratar. E qual é o risco que devemos tratar? De toda essa grandiosidade, é tratar essa grandiosidade como algo comum, como algo normal. Deus se tornou normal, Deus se tornou comum, a salvação se tornou apenas uma história de gibi ou um livro, né? Há um risco de se acontecer isso no nosso coração. Estamos vivendo com grandes pressões nesses tempos. A gente está vivendo sendo pressionado a nossa fé. Muitos estão se apostasando da fé, muitos estão se apostastando da fé, voltando para trás. Há uma apostasia que está varrendo muitos lugares. Muitos estão abandonando Cristo, querendo coisas palpáveis, porque viver com Cristo é viver pela fé. É a certeza que Ele virá, é a certeza que Ele está se movendo na igreja. E nós temos o próprio propagador. Hebreus 2 mostrou para nós, ele com sinais, com prodígios, e Ele mesmo está mostrando que esse evangelho é frutífero, é real, é verdadeiro. Nós estamos sendo assediados com sonhos ideais ou uma vida ideal. Nós estamos assediados com conflitos internos. Nós estamos sendo assediados por uma perseguição velada, ou muitas das vezes até mesmo uma perseguição mais escancarada, né? Como nossos irmãos estavam acontecendo. Podemos nos comparar com os cristãos judeus, como a carta fala, que estavam sofrendo essa perseguição por meio dos seus patrícios, né? Por conta disso, o escritor, ele traz também, se a gente for perceber, conforme a gente vai lendo esses textos que a gente leu aqui, ele vai trazer ações práticas para que a gente não fique duro, com o coração duro e esfrie na fé. Uau, Cris, tem isso? Tem. O projetista, ele pensa em tudo. O projetista é o maior preocupado com o seu projeto. Se você for procurar a história do Santos Dumont, quando ele criou o avião,
Quando ele percebe que o que fizeram com o avião, infelizmente, ele cai numa depressão. Então, o próprio projetista que cria o seu projeto, ele sabe como é que tem que usar. Então, da mesma forma, esse projeto, ele nos mostrou, nos enxertou, ele está ao lado desse projeto e agora ele vai nos mostrar como que nosso coração pode estar aquecido e mole, e não endurecido, para que a gente não venha voltar para trás, se apostasia, abandonar a Cristo, ter um divórcio com Cristo. E como que faz isso? Como que o escritor ele trabalha isso? Por conta disso, o escritor inspirado por Deus começa a trazer exortações práticas para a gente manter a fé acesa e não negligenciar tamanha salvação. Essas ações práticas sempre levam ao aspecto de comunidade, como importante para não endurecer o coração. A gente vai ver logo logo. Essas práticas tiram o eu, tiram você de cena e coloca nós em unidade e nos mostra a importância de viver em comunidade para manter o coração mole e aquecido e não negligenciar tamanha fé. Então, Cris, para mim manter aceso, para mim não endurecer o coração com tamanha salvação, para mim não negligenciar tamanha obra, para que eu não venha ser cortado por causa da minha incredulidade, como foi os naturais, como que eu faço? A gente vai ver a seguir. Nós vamos ver a seguir. Mas tem uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com você. Conforme essa ministração ela foi surgindo no decorrer das semanas, essa frase surgiu: uma brasa longe do braseiro perde o seu vermelho. Se você tirar uma brasa de dentro de uma churrasqueira, ela vai perder o seu vermelho. Porque a gente não... Eu vejo os rapaziada que mexe com churrasco, ele não fica jogando água toda hora, porque a própria brasa, uma a outra, vai aquecer a outra, vai manter aquecido, vai fazer com que a carne possa ser assada, para que alimente outros. Da mesma forma somos nós, um ao outro vai aquecendo um ao outro, vai se mantendo aquecido, se mantendo vermelho. Se eu tiro, eu morro, eu esfrio, eu endureço. Cris, isso faz sentido para não endurecer o coração e para não negligenciar tamanha salvação? Sim, vamos comigo? Hebreus 3, versículo 12. Lembra do contexto? A gente leu o capítulo 2, ele fala para não negligenciar também a salvação, e ele escreveu o capítulo 3 sobre endurecer o coração. E olha que interessante o remédio que o escritor dá pelo poder do Espírito. Olha que lindo isso. Vamos lá. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Versículo 15. Como se diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Olha que interessante. Então o remédio que o escritor dá é: anime-se uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Cris, mas por que animar um ao outro? Por que comunidade? Porque eu sou exposto, e quando é exposto, não há o risco de eu guardar o meu pecado, porque quando eu sou exposto, eu sou visto, e é mais fácil de ser tratado, porque de verdade, vamos ser sinceros, de verdade, vamos ser claros, a gente tem uma tendência de nós criarmos camadas para os nossos pecados, para que a gente não encare eles de frente. E por isso que quando nós estamos em comunidade, não em nós somos expostos, corrigidos, exortados, para sermos convencidos ao nosso coração não endurecer por conta do pecado, e não nos afastar do Deus vivo. Por isso que a comunidade é tão importante, por isso que ser igreja é tão importante, por isso que muitos estão sendo levantados como falsos mestres, e estão querendo falar que igreja, querendo tirar o sentido de igreja. Não cabe a mim citar nome deles, mas vocês sabem que tem muito deles aí. Você sabe que aqueles que seguem ele, seguem em solidão, seguem em fraqueza, seguem em dúvida, seguem em endurecimento, seguem nas suas próprias concupiscências, no seu próprio entendimento. Então Deus, pensando nisso, para que a gente não deturpe o projeto dele, não endureça o nosso coração,
para que nós não venhamos desvalorizar onde nós somos enxertados. Por isso que ele fala em viver em comunidade. Por isso que ele fala: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você tem uma confiança que foi entregue a você, tem uma confiança que foi entregue a mim. Por isso que a comunidade é tão importante. Eu gosto muito de trazer a realidade da igreja local ao qual eu vivo, fica muito mais prático, fica muito mais real. Por isso que a casa de paz é interessante. Por isso que a casa de paz é a menina dos olhos, se você for ver. Por isso que é importante essa troca na casa de paz. Um vai demonstrando o outro, um vai corrigindo o outro, um vai falando para o outro, um vai contando a sua mazela e você vai lá e anima. E aí ele fala que na próxima semana buscou o Senhor veio com glória, com fogo. É por isso. A gente tem a ferramenta em nossas mãos. Não negligencie. Cris, eu estou com o meu coração duro, então cola que a gente resolve, a gente vai aquecer um ao outro. Cris, eu perdi o vermelho, era uma brasa, o que eu faço? Vem, cola de novo, vai ser recebido de braços abertos. Vem, vamos aquecer um ao outro. Você foi enxertado, por favor, guarde firme, não se glorie, mas tema. Hebreus 10, versículo 19. Vamos para mais atitudes práticas, que tira o nós de cena e coloca a comunidade, a igreja, o corpo. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Só um momentinho, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Aqui ele vai falar sobre o sacrifício de Cristo, capítulo 10, está no contexto. E onde ele vai tratar sobre sangue de cordeiro, de bode, de touros, né, os sacrifícios que usavam o sangue para purificar. Ele vai fazer um apontamento para Cristo, onde o sangue dele é único, é perfeito. Não precisamos mais das velhas obras, das velhas práticas ao qual a gente usava, os velhos ritos, mas sim, somente Cristo é o único, tá? Então por isso que ele vai falar isso no versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Dá um pause aqui. Aqui ele faz um comparativo de como os sacerdotes ele entrava para ter a presença do Senhor. No versículo 19 ele faz esse comparativo. Hoje nós temos acesso a isso. Nós somos purificados pela palavra, pelo sangue de Cristo, nós temos acesso. Então ele está falando, meus irmãos hebreus, vocês têm acesso, cara, não perde tempo. Mas estamos sofrendo perseguição. Cara, você tem um livre caminho, usufrui. Você não precisa mais de alguém, você tem só o sumo sacerdote, ele já abriu, vai, entra, mergulha. Daí ele fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24, né? Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor. Olha que interessante, no amor, que é o elo perfeito. E aqui isso me pegou, na prática de boas obras. Cris, por que eu vou animar com a prática de boas obras? Querido, imagine, você está no seu bairro, cada um aqui mora no bairro, mora no jardim comercial. Imagine há 10 anos você lutando para conquistar esse bairro. E chega eu, na minha prática de más obras, eu tenho risco de te desanimar, de fazer você tropeçar. Está vendo o senso de comunidade como é importante? Está vendo que ser igreja não é só se reunir? Está vendo como está interligado? Você já quebrou uma parte do seu corpo? Eu já quebrei o meu nariz e meu braço. Só que o braço é fácil falar, eu vou falar do nariz. Cristo, o que isso tem a ver? Você vai entender. Quando eu quebrei o meu nariz em uma partida de futebol, eu fiquei 7 dias com um gesso no meu nariz.
Ah, Cris, aí você, não foi nada. Você podia pegar peso, não conseguia levantar porque doía a cabeça. Um nariz. Imagina o corpo de Cristo. Aqueles que nós julgamos que é só apenas um nariz, imagine ele quebrado nas más obras e fora do amor, com o coração endurecido. O que acontece? A gente desanima uns aos outros sem amor e na prática de más obras. Se a gente for olhar o contrário desse versículo. Olha que interessante. Vamos continuar? Cuidemos também de nos animar, pode voltar no versículo 24, só para a gente pegar o embalo, por favor. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Hoje tem virado moda, meu Deus, como meu coração chora por isso. Oh meu Deus do céu. Quando uma ovelha, você já viu como um leão caça? Lembra que a Bíblia fala que o diabo é como um leão? Você já viu como um leão caça? Ele espera alguém ficar sozinho. Imagine aqueles que estão sozinhos agora, que não entendeu isso. Estão sendo tragados, isso não é brincadeira, isso é real. Não é brincadeira. São filhos, foram enxertados, foram chamados. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, correções, exortações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Por quê? Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele quem disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deixa eu ver, versículo 31. Horrível coisa é cair na mão dos Deus vivo. Olha que interessante, gente. Então, se manter firme está muito ligado a ser igreja, um conectado com o outro. Se conecte com a igreja, se conecte com os irmãos. Se conecte. Ah, Cris, eu estou caminhando com Cristo e são poucas coisas. Eu descobri que o amor dele, ele me ama. É pouca coisa, né? Vocês, não. Ouvir isso de você aquece o nosso coração. Está vendo como é importante a comunidade? Não é mais o Christopher, não é mais você, não é mais eu, é nós. Isso é importante para manter o nosso coração aquecido, para não deixar o nosso coração endurecido pelo pecado, pela incredulidade, nos afastar do Deus vivo. Hebreus 10, do 35 ao 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós não somos os que retrocedem. E olha que legal que quando a gente junta tudo, está tudo interligado. Comunidade, igreja, Cristo, porta aberta, perseverar, está tudo conectado. O Senhor, a obra do Senhor é que nem uma caixa de luz. Já desligou o disjuntor 220? Já percebeu o que acontece? Você fica sem chuveiro e sem geladeira. É a mesma coisa, você desliga a comunidade, desliga viver em igreja, desliga viver em corpo, em família, filho, pode ter certeza, seu coração vai endurecer. Você vai ficar vulnerável a ficar frio, a perder o seu vermelho, a perder a sua chama, a sua brasa. Nós não fomos chamados para viver sozinho. Ainda mais no dia que se chama hoje, no tempo de agora que Cristo está voltando. Há muitos sinais.
Não é à toa que o Senhor tem trago domingo após domingo, desde o começo do ano, sobre enraizar, sobre a salvação, sobre o desdobramento da salvação, sobre o que Ele fez, nos encorajando a olhar de frente para Ele, não mais de costas, falando para nós que agora nós vivemos no poder do Espírito, falando para nós que Cristo é a nossa Páscoa. Não é à toa, tem uma conexão. Deus está nos sacudindo, para nós não negligenciarmos tamanha salvação. Tem o porquê. Hebreus 12, versículo 14 a 17. Já estou caminhando para o final. Hebreus 12, 14 a 17. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Opa, olha que interessante isso. Cuidem, não estar, cuide, ou singular, cuidem, é uma responsabilidade de nós. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que interessante. Olha que interessante. Então pode voltar por favor, versículo 15. Olha que interessante. Então tem um cuidado nosso, há uma responsabilidade mútua, você para comigo, eu para com você. Há uma responsabilidade mútua. Há um cuidado de nós não termos amargura no nosso coração, porque se tivermos, contaminamos ao nosso próximo, ao nosso redor. Eu estou aqui fazendo alguns testemunhos práticos para mostrar para você, através também da minha vida, como que isso funciona também. Cara, eu já fui fofoqueiro e murmurador. Eu vou falar para você, porque tinha raiz de amargura, eu contaminava os outros ao meu redor. Eu estava sendo esse cara aí, ó. E que nenhuma raiz de amargura brotando causa perturbação. Eu estava perturbando a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ao qual eu tinha que cuidar, ao qual eu tinha que zelar para que ninguém fique afastado dela, da graça de Deus. Minha responsabilidade como irmão, como filho. Olha que interessante isso. Então, se tiver algo no meu coração, coloque para fora, confesse. O Senhor é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Não é à toa que Ele deixou aqui para nós o seu projeto, nos enxertou, é o propagador, não quer que o nosso coração se endureça, e ainda mostra como que o nosso coração tem que ficar mole e aquecido, vivendo em comunidade. Versículo 16. E cuidem, de novo, olha só que lindo. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ministério de louvor, se quiser subir, ministério de louvor, por favor. Nós temos uma responsabilidade um para com o outro, como igreja, como noiva. Nosso coração não podemos ser endurecido. Como que está o nosso coração? Como que nós lidamos em ser enxertados, porque nós não merecíamos? Nós não merecíamos. Como estamos tratando o Senhor? Como estamos tratando Deus e o seu projeto? Deus virou comum? Deus virou normal para nós? O seu projeto virou normal? Nossos olhos não brilham mais com esse projeto? Nossos olhos não brilham mais com essa salvação? Como eu estou como comunidade? Como estou com a noiva de Jesus? Ame a noiva, ame estar com os irmãos. Não tem como viver uma vida cristã firme, sadia, sem estar em comunidade. Por isso que tem muito cuidem, admoestam, cuidem, amem, perseverem, guardem. Não é guarde, é guardem. Tem muito plural, não tem singular. O eu é tirado, o nós é colocado. Não é à toa. Vamos se pôr de pé, por favor?
de a gente orar a respeito, o Espírito tem total liberdade aqui. A conclusão é: nós queremos morrer na fé? Não. Então não vivemos sozinhos. Se nós não aceitarmos essa receita prática de manter o nosso coração mole através de viver em comunidade, então a gente negligencia tamanha salvação. Pois se eu realmente quero guardar firme tal esperança, eu me preocupo em viver a receita prática do próprio projetista, para manter firme a minha fé, e assim eu prezo e não negligencio tamanha salvação. Senhor, obrigado, Pai, por nos enxergarmos. Por favor, Pai, não deixa nada roubar. Senhor, o Senhor nos adotou como filhos. O Senhor nos separou, santos e irrepreensíveis, diante do Senhor, para o Senhor. Por meio do Teu Filho se tornou realidade. Não faz a gente, por favor, Pai, não nos deixa, por favor, Pai, negligenciar e viver em comunidade, e viver em corpo, e viver em noiva. Por favor, Pai, a gente venha cuidar um do outro, Senhor, admoestar um ao outro. Temos acesso todos nós juntos. Esses tempos que se chama hoje, meu Pai, de provações, de lutas, meu Pai, de tentações, de perseguições, só uma única maneira de nós ficarmos firmes, com o coração aquecido e não endurecer o nosso coração para tão grande salvação. É viver em comunidade, viver em noiva, viver em igreja, Senhor. O Senhor não vem buscar uma pessoa, o Senhor vem buscar o corpo. A tua igreja tem sofrido tantos ataques. Muitos têm sido assediados para que o coração entre em amargura e acaba odiando a noiva do Senhor. Levanta mais João, Senhor, que amam a tua noiva. Levanta mais Paulos, meu Pai, que ama a tua noiva. Por favor, Pai, faz a gente amar um ao outro, porque a marca da igreja é fé no Senhor Jesus Cristo e amor por todos os santos. Não deixa nosso coração ser endurecido. Abre nossos olhos para a gente entender, Pai, o valor de viver em igreja, a preciosidade que é. No mundo tem se criado tribos, no mundo tem se criado grupos. A tua igreja é uma família que um cuida do outro, um zela pelo outro para que o coração não se endureça. Isso faz parte do propósito da tua salvação. Isso faz parte do seu projeto. Por favor, Senhor, nos ajuda. Toda raiz de amargura, se estiver no nosso meio, seja tirado, dissipado. Toda indiferença com tamanha salvação seja reavivado. Seja reavivado. Todo caniço rachado seja restaurado. Todo pavio fumegante pegue fogo novamente. E que toda brasa que fugiu do braseiro volte ao braseiro. Volte ao seu lugar. É no braseiro o seu lugar. Você sabe que eu estou falando com você. É o seu braseiro. É o seu lugar, o braseiro. Para que ficar frio e perder a cor, se você pode voltar de novo? Venha queimar de novo, venha, volte pro braseiro. Volte pro braseiro. E venha queimar de novo.
Venha queimar por essa tão grande salvação.